Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar participando da terceira edição dessa significativa perspectiva em torno de epistemologias do Sul. Nós vamos hoje trabalhar com a ideia de sentir viver o mundo através de performances e de uma lógica oral. Para nós entendermos melhor esse universo, que é o universo dos povos nativos das Américas e dos povos afrodiaspóricos que vieram para o Novo Mundo, ou até mesmo dos povos atuais da África, nós temos que perceber que eles têm uma visão de mundo, portanto, uma cosmologia, uma concepção de corpo e uma concepção de cultura articulada. A cosmovisão desses povos, como diz Rampatebá, não foi cartesianamente fragmentada em reino mineral, vegetal, animal e humano. Portanto, nessa concepção, o homem faz parte do mundo mineral, vegetal, animal, e ele é um ser dentro desse mundo. Com isso, dentro dessa visão cósmica, nós vamos ter uma concepção de corpo, de um corpo que não vive de uma razão abstrata, mas de um corpo que está nutrido com saberes locais. Essa ideia ainda se desdobra numa concepção de cultura que de diferentes formas se expressa não por uma razão letrada, instituída e documentada, mas por uma razão sensorial, que se manifesta pela visão, audição, odor, vocalidade e o tato. Portanto, uma visão cósmica de unidade cósmica, uma concepção de corpo, de uso do corpo, usado tanto de uma forma física como dentro dos seus sentidos, e uma cultura nessa mesma dimensão. Portanto, o que vai significar? Uma cosmovisão, um corpo e uma cultura que não dissociaram a cultura da natureza, como fez o mundo mercantil capitalista euro-ocidental. Não dissocia o corpo dos saberes. Portanto, é um corpo vivo que tem uma memória viva. Ele chega a ser chamado de arquivo vivo, para diferenciar do arquivo documentado, letrado e escriturado. E outra coisa de extrema importância, arte e vida fazem parte desta cosmovisão. Os filósofos e os comunicólogos do mundo africano e também do Novo Mundo trabalham com a ideia de que a arte africana ou a arte diaspórica faz parte da vida e que os sinais, os símbolos que estão nas artes são símbolos que mostram uma vida dentro deste universo. Portanto, desde a época de Descartes, 1630, 25, 1630, o que Descartes vai produzindo? Uma crítica a uma razão de sentidos. E ele vai dizer que não haveria ciência e objetividade enquanto nos pautássemos pelos sentidos, porque os sentidos trazem à tona a subjetividade. Como as diferentes pessoas no mundo viveram alguma coisa. Portanto, dentro de uma perspectiva de criar uma razão científica, uma razão incorpórea, ele foi produzindo aquilo que veio a ser a razão iluminista. É uma razão que se separou do corpo. O corpo era algo que podia ser tripudiado, desmoralizado e mercantilizado. Portanto, quando Descartes escreve o Discurso do Método no início do século XVII, ele abriu as portas para um tráfico em larga escala, porque o corpo não tinha
valor. Eles estavam na Europa produzindo a ideia de uma razão iluminada, incorpórea. Depois nós vamos voltar para ver como é que essa razão incorpórea precisa trabalhar com conceitos. Mas antes, voltamos aqui. Exatamente essa forma de concepção de mundo abre uma perspectiva extremamente significativa. Na contramão do corpo individual do mundo eurocentrado, se constituía, já existia, uma concepção de corpo comunitário. Portanto, não é o indivíduo que aprende alguma coisa, não é o indivíduo que sabe alguma forma de ação, é uma comunidade, portanto, um conhecimento e um corpo comunitário. O filósofo português José Gil nos mostra de uma forma muito significativa como esse corpo comunitário age, porque ele é forjado como transdutor de códigos. Portanto, o próprio corpo traduz os códigos para o universo comunitário. Mas José Gil diz uma coisa muito importante. Sem afeto e emoção e comunidade, os códigos são letra morta. Eles não conseguem fazer nenhuma forma de comunicação. Portanto, esse corpo comunitário se expressa não no livro, na letra ou no documento, ele se expressa pelo corpo, performances corpóreas. Nesse sentido, é muito significativo o estudo da antropóloga Diana Taylor, que ela vai trabalhar um livro fantástico chamado El Arquivo e El Repertório. E ela coloca, então, o arquivo preserva o documento escrito. O repertório promove ou preserva festas, celebrações, danças, ritmos, êxtases religiosos, enfim, é algo que este corpo dá conta de expressar. E uma coisa importante, a performance não é só individual, a performance é também comunitária. Para quem vive do lado de cá do Atlântico e do Brasil, por exemplo, os blocos carnavalescos, eles fazem uma performance comunitária. Eles contam a história do negro no Brasil em blocos carnavalescos. E aí, dentro disso, uma outra questão muito importante. O corpo comunitário, que se expressa em performances, ele produz redes de comunicação dentro de uma lógica oral. Só para vocês terem noção, quem que nos trouxe essa ideia de redes de comunicação? Foi um historiador do Haiti, Michel Rolfe Troyot, que escreveu um livro fantástico chamado Silenciando o Passado. E ele trabalha a Revolução Haitiana. Ao trabalhar a Revolução Haitiana, ele começa a colocar uma questão muito significativa. Ele vai dizer que já está perceptível a existência de amplas redes de comunicação entre os escravos no Novo Mundo. E é significativo que numa das literaturas de cordel que eu pesquisei, que se chama Rabicho da Geralda, o rabicho era um boi, porque vejam, é uma cosmologia onde os animais estão presentes. Nessa visão cósmica, o boi foi o grande elemento que apareceu no Brasil representando o escravizado. E algo muito significativo, esse rabicho da Geralda, que eu localizei, situa uma questão nevrálgica. Ele é de tradição oral, não tem autoria, mas impressiona porque ele tem data. Ele foi datado de 1792, que eu custei muito a entender que tinha sido provavelmente uma marca de quando os africanos escravizados no Ceará, porque esse rabicho da Geralda era cantado no Ceará,
eles tiveram notícia da rebelião do Haiti. Portanto, aparece algo de muita importância, redes de comunicação dentro de uma lógica oral que se produz em cima dos 5 sentidos da condição humana: visão, audição, o odor e a fonação, a vocalidade e o tato. Por isso mesmo, a maior parte das expressões dos povos africanos no Brasil são expressões plásticas, porque eles têm uma memória tátil fantástica, onde eles conseguem quase que manipular o universo em relação ao seu potencial manual. Nós vamos depois passar para pegar 2 exemplos muito fortes, 2 evidências empíricas que nos mostram a visão eurocentrada frente à visão dos povos da diáspora no Brasil. Barulho, sim. É. Nem sei de onde é isso. O tempo, precisa contar o tempo, professor? Não. Não? Não. Então tá valendo. Então, pessoal, agora nessa outra parte, eu vou trazer 2 documentos. Um documento escrito e um documento que eu chamo de uma metáfora visual. O documento escrito é de 1890. Essa data é significativa porque é o primeiro contexto onde se expande o mundo global euro-ocidental. Eles fizeram, em 1885, a Conferência de Berlim, onde, diante de um mapa da África em branco, partilharam a África entre os europeus. E na Conferência de Berlim estava escrito que os países teriam 5 anos, portanto 1890, para tomar posse do que tinham partilhado na Conferência de Berlim. Naquela conferência, Leopoldo II da Bélgica contratou esse explorador da África, Henry Stanley, para que ele dominasse e se apropriasse do Congo. E o Congo sempre foi uma questão vital dentro da África e de interesse europeu até hoje, porque de lá saiu coltan, minério para produzir o celular. E vejam qual o relato e o documento escrito que Stanley deixou. No dia 18 de dezembro, para cúmulo de nossas misérias, estes canibais tentaram um grande esforço para nos destruir. Uns empoleirados nos ramos mais altos das árvores que dominavam a aldeia de Vinia e Andijara. Outros emboscados como leopardos entre as plantas ou enroscados como serpentes na cana-de-açúcar. Aqui vocês têm o confronto entre 2 visões de mundo. A visão de mundo europeia, que já tinha separado cultura da natureza, e a visão de mundo dos povos africanos, onde a unidade cósmica trazia para os africanos os animais como portadores de astúcias. Eles eram os elementos que traduziam o potencial armado dos povos africanos, que era essa. O que impressiona é como que Stanley percebeu nitidamente os macacos nos mais altos ramos das árvores, percebeu a performance de leopardos enroscados nas plantas e a performance de serpentes na cana-de-açúcar. Aqui nos mostra um confronto abissal ou abismal entre o mundo europeu e o mundo dos povos africanos. Eu agora vou passar para vocês uma outra imagem que vai nos mostrar como que africanos escravizados no Brasil produzem uma metáfora visual onde eles vão contra esse universo de desumanização dos africanos que já era projetado desde 1890. Nós temos aqui uma imagem que é uma xilogravura de Lucas de Feira. Lucas de Feira foi um dos escravos que moravam numa fazenda de Feira de Santana, no estado da Bahia,
e que em 1824 ele fugiu da fazenda e, junto com outros escravizados, ele começou a roubar porcos, galinhas, cabritos e pequenas coisas que possibilitassem alimentar o grupo de aquilombados no sertão da Bahia. Com isso ele matava, roubava e se tornou uma espécie de um Famanás do sertão, algo já como depois vai aparecer mais tarde no cangaço. Então, nesse sentido, eles, 24 anos depois, 1848, declararam que quem denunciasse o esconderijo de Lucas de Feira teria seus crimes perdoados. Lógico, o Lucas foi denunciado, foi preso, viveu um julgamento muito intenso e foi morto, enforcado e o seu corpo esquartejado e levado para vários cantos da Bahia. Logo depois surge uma literatura de cordel, ou, se a gente quiser chamar, uma literatura oral de folhetos de cordel. E nesse folheto chamado ABC de Lucas de Feira, onde a gente já percebe como os africanos estão se aproximando do letramento, nesse ABC de Lucas de Feira temos na capa esta xilogravura. Xilogravura é uma arte impressa pela habilidade tátil na contramão da madeira. E eles expressaram o corpo de Lucas, um corpo híbrido, feito com pedaços de corpos de animais. O que nos importa aqui é que nessa imagem nós temos a concepção cósmica, a concepção de corpo e a concepção de cultura dos povos africanos no Brasil. Concepção cósmica porque o corpo dele junta animais da terra, da água, do ar e do fogo. São os 4 elementos das culturas humanas: terra, água, ar e fogo. Na terra, eles fizeram e imitaram o rabo de um escorpião, animal de guerrilha que ataca de improviso. No corpo, um corpo de serpente, um dos animais mais marcantes e emblemáticos do universo de culturas africanas, porque ele é o corpo que anda da terra para a água, que anda da terra para o ar e que se expressa de uma forma muito emblemática em termos de avançar na sua forma de expressão corpórea. Então, rabo de escorpião, corpo de serpente, mas importante, um corpo em pé. É uma serpente em pé, uma serpente humana. Vejam, ele está em pé, com instrumentos de trabalho na mão. E nos instrumentos de trabalho nós temos aqui, no martelo, nós temos o reino mineral e o reino vegetal. E aqui o reino animal. Então, reino mineral, vegetal, animal e humano, porque ele é uma serpente em pé. Esse humano, que era forte demais a expressão da humanidade africana, que tinha sido detonada pelos europeus, ele vai denunciar. E ao denunciar, ele pega a configuração de uma cabeça de ave, ou uma arara, ou um papagaio, uma ave que expressa sons. E quando ele expressa o som, garantindo a sua condição humana, e as suas palavras se tornam fogo. E na xilogravura só aparece a fumaça das palavras de fogo e as transparentes asas de liberdade, porque Lucas se transforma no dragão da maldade. Esse dragão tem um dado muito significativo. Quando ele abre a boca para denunciar a condição humana dos povos escravizados, ele mostra que ele tem uma língua em flecha. Língua em flecha é a língua da serpente cascavel. Portanto, é um corpo serpente que vai de cabo a rabo mostrando o humano e o
animal, o vegetal e o mineral. Essa figura ficou esquecida, mas foi um impacto muito grande em 1849. Ela ficou circulando na literatura oral de cordel. Em 1967, portanto, mais de um século depois, um artista da Bahia, Lênio Braga, vai construir um mural da cultura popular na rodoviária de Feira de Santana e bota várias imagens. Entre elas aparece, renasce Lucas de Feira, em 1967. 2 anos depois, em 1969, um outro artista baiano, Glauber Rocha, faz o seu filme clássico Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Ele faz esse filme na configuração da divindade Exu, a divindade que abre e fecha caminhos, a divindade que pode ser tanto o dragão da maldade como o santo guerreiro. Importa dizer que esse filme é lançado em 1969, no auge do regime militar no Brasil, e é uma das formas mais marcantes de denunciar o racismo no Brasil. Portanto, essa imagem do Lucas, ela circulou em diferentes linguagens e lugares de memória. Ela circula na linguagem visual e letrada e rítmica do cordel. Ela circula depois na arte do mural popular de Feira de Santana. E ela circula depois nas imagens fílmicas, na cinematografia. Portanto, vejam, durante 150 ou quase 200 anos, a astúcia da razão oral dos povos africanos produziu essa imagem emblemática denunciando o racismo no Brasil. Então, nós temos aqui uma forma de pensar o mundo que é a visão euro-ocidental e uma forma de sentir e viver o mundo, que é a visão dos povos ameríndios, dos povos africanos, dos povos diaspóricos, dos povos quilombolas e de culturas populares em toda a região do Caribe e da Latinoamérica. É interessante que um dos grandes nomes do coletivo Modernidade, Colonialidade, Decolonialidade, que é o filósofo da Jamaica, Lewis Gordon, ele chama atenção para uma questão muito forte. Frente à geopolítica de Hegel, que é a geopolítica que passa da Europa para o resto do mundo, ele propõe a ideia da geopolítica da razão. E essa geopolítica da razão, ela expressa o local onde ela está, a cultura e a natureza do seu local, no caso, do local das Américas, e não no local euro-ocidental. Espero, com isso, ter feito vocês sentirem o que significa sentir, viver, e o que significa pensar e intervir para produzir um mundo à imagem e semelhança do capitalismo e do mercantilismo euro-ocidental, que hoje já se configura como uma sociedade de mercado global. Foi um prazer estar com vocês. Vamos continuar conversando nos relatórios.